Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana, aqui do canal Sora Me Ajuda, e hoje a gente vai falar de uma sequência didática muito especial, que é como a gente pode usar as palestras TED no nosso dia a dia da sala de aula, não só para trazer assuntos importantes, mas também para trabalhar conteúdos. Mas antes da gente começar esse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações e quando esse vídeo acabar, se esse conteúdo fizer sentido para você, deixa aqui o seu like, o seu comentário e também se você tiver alguma sugestão de vídeo. Bom, esse vídeo ele surgiu de uma atividade muito legal que eu fiz com os alunos do ensino médio, mas que ele pode ser feito com qualquer série. Claro que com os menores vai envolver um pouco mais de tempo de preparação, mas dá muito certo e dá pra gente trabalhar muitas coisas. Eu sou apaixonada por esse tipo de palestra. Então, se você ainda não conhece, eu vou deixar aqui embaixo alguns links para você conhecer a riqueza dessas palestras, E tem também aqui uma indicação de leitura, que é o TED, Falar, Convencer e Emocionar, como se apresentar para grandes plateias. A gente sabe que uma das maiores demandas para os nossos alunos, não só para eles, para todos nós, é falar em público. Como ser interessante. Muitas vezes eles vão apresentar seminário e a gente fica muito bravo porque eles estão lá de costas, lendo um papel que ninguém está entendendo o que eles estão falando e aí a sala está lá, todo mundo só esperando o seu momento de falar. Ninguém está prestando muita atenção porque está chato. Então eu comecei a refletir com eles também, gente. Será que as pessoas são obrigadas a prestar atenção mesmo quando tá chato? Quando a minha aula tá chata, o que eu preciso pensar? Como é que eu faço para ser menos chato? Tem conteúdo que é mais, A gente tem que trabalhar numa lista de exercícios e tudo mais. Mas será que sempre é assim? Será que eu não posso fazer nada para fazer diferente? E aí nessa inquietação, eu cheguei numa ideia que já tem um tempo que eu queria colocar em prática, mas não tinha conseguido por conta de conteúdo, calendário, enfim. E aí eu propus aos alunos que fizessem uma palestra no estilo TED. Então o que é essa palestra? Ela é uma palestra curta, geralmente ela tem de 10 a 20 minutos no máximo, Na sua sala de aula você pode adaptar para menos. E aí a ideia é, a partir de uma experiência individual, eu faço algo que é universal. Então, por exemplo, tem palestras que a partir de uma situação em sala de aula ou de uma situação em casa com o filho, com marido, a esposa ou numa situação na rua com um desconhecido, as pessoas tiram grandes lições de vida e fazem uma palestra sobre isso. Mas não é assim. Um dia eu tava andando na rua, encontrei uma pessoa que tava precisando que eu carregasse uma sacola e eu levantei. Não, São coisas inspiradoras. Eu vou deixar alguns exemplos para vocês, mas um deles é de uma moça que fala sobre o que eu posso fazer por você hoje. E ela fala como isso ensinou para ela um novo jeito de viver. E se a gente quer desenvolver nos nossos alunos habilidades socioemocionais, a gente precisa que eles reflitam sobre o cotidiano deles. Então eu sou apaixonada por essa sequência didática. Então o que eu fiz? Primeiro, a gente conversou, se você tiver esse recurso na sua sala de aula, você pode passar uma palestra dessa para eles. Lembrando sempre de selecionar conforme a idade, o interesse, Então, por exemplo, os adolescentes gostam muito do que fala sobre amor, comportamento, relacionamentos, Talvez algo mais específico para os menores, É interessante também. Então você pode até mesmo procurar vídeos de escolas, porque existe o Clube TED, que também é uma possibilidade. Vou deixar o link aqui embaixo também para você acessar. E aí, o que eu fiz? A partir disso, a gente foi refletindo como essa história estava sendo contada. Qual era o recurso de storytelling que estava sendo utilizado, A jornada do herói, ou quando eu me identifico com a plateia, quando eu vou lá, por exemplo, e conto assim, então, gente, eu fui lá e preparei uma aula super não sei o que, nessa plateia tá falando, lá vem ela me dá lição de moral. Aí eu falo assim, e não deu nada certo. Os alunos odiaram, os pais reclamaram. E aí a pessoa que está lá na plateia, ela é professora também, ela fala, nossa, isso já aconteceu comigo, Então isso é um recurso. Então pra gente que ensina produção de texto, redação, que ensina, seja como for, que chama na sua escola, que ensina gramática, que ensina literatura, a gente lida com a linguagem. Então como que os nossos alunos vão usar a linguagem para transmitir emoções? Eita! É o vento. Então, como é que a gente pode usar essas ferramentas para que eles transmitam emoções, usem a linguagem de uma forma interessante, que conquiste o público e que segure isso,
Então eu propus para eles pegarem como é terceiro e segundo ano do ensino médio, né, eles já conseguem ter uma maturidade maior para poder resgatar, né, dentro de uma experiência uma lição. Né? Então, por exemplo, alguns alunos escolheram falar sobre a questão do racismo na própria vida, né? Alguns alunos sobre a questão da desigualdade social, outros alunos da importância de ser forte diante das dificuldades, e aí usaram as próprias histórias para ilustrar. Né? Foi um trabalho lindo, maravilhoso, marcante para mim e para eles. Né? E eu pude ver ali alunos que muitas vezes quando vão falar por exemplo, vão falar de algum assunto específico, sei lá, vai apresentar sobre a estrutura do texto dissertativo. A estrutura do texto dissertativo, a introdução, desenvolvimento, não tem alma, não tem força, não tem vontade, né? E às vezes a gente fica se questionando por que eles não têm interesse, porque a gente não deixa muitas vezes. Né? Então é possível adaptar esses seminários que a gente faz, por exemplo, por que não transformá-los em palestras TED? E aí eles têm um tempo determinado, seguindo essas instruções, né, de como contar uma história, como ser atraente, como usar a linguagem de fato para segurar as pessoas para aquilo que a gente quer, né, o poder de convencimento. Então pode entrar, por exemplo, aí quando você está falando de dissertação, como convencer o outro de alguma coisa sem ser com argumentos batidos. Quando eu estou falando de narração, por exemplo, eu também posso usar. Então, técnicas de storytelling. Como é que eu conto uma história sem ser, Joãozinho foi na padaria, e aí quando chegou na rua, ele quase foi atropelado. Mas daí isso não comove, isso não chama atenção, né? Então, se a gente só está querendo um textinho para avaliar, ou se a gente está querendo de fato que eles sejam produtores do texto. Né? Então aqui a gente pode trabalhar a produção mesmo do texto, né? A produção desse roteiro. A gente pode trabalhar também essa questão da fala, né? Porque se você olhar lá na nossa BNCC, na verdade muitas das competências esperadas estão ligadas à fala, a como expressar, né? Porque se a gente for pensar, eles mais falam do que escrevem, e a gente também, como expressar de modo oral aquilo que eu quero dizer e que convença o público. Isso tem que incluir tom de voz, isso tem que incluir a emoção, isso tem que incluir como eu me coloco, né? Isso é muito bacana. Então eu proponho para você que faça essa experiência, até mesmo se você é coordenador, diretor, faça essa experiência com seus professores. Você vai se surpreender com o que aparece de situação de sala de aula que gera uma reflexão muito grande. Né? Então é muito legal. Então se você fizer essa experiência do TED na sua sala de aula, volta e conta aqui embaixo para mim. E também espalha essa ideia para os colegas, porque a gente precisa dar um ânimo novo para essa questão de como se apresentar em sala de aula, como apresentar trabalhos, como falar para um público. A gente está ficando muito mecânico, né? A gente está esquecendo essas habilidades e elas precisam ser desenvolvidas, né? Não só para que os nossos alunos possam competir no mercado de trabalho, mas para que eles possam se expressar, para que eles tenham de verdade o poder da palavra. Né? Acho que é esse o meu sonho e da maioria dos professores que se dedicam a essa arte tão bonita que é ensinar a linguagem. Então, se esse vídeo fez sentido para você, deixa o seu comentário aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. E se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo pra gente e você já sabe. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. Sora, me ajuda!